Fala moçada, como vocês estão? Tudo certo? Bem, hoje nós vamos ter a nossa aula, tá? Referente à língua portuguesa em Português 1, Morfologia. Hoje nós vamos falar de um dos assuntos, né, mais cobrados em provas, que é o tal do advérbio, tá bom? O advérbio, pessoal, é a palavra que modifica o sentido do verbo, tá? Acrescentando sempre uma circunstância para ele. Dessa forma, os tipos de advérbio, eles podem indicar tanto um lugar, um tempo, uma intensidade, uma dúvida, uma afirmação ou até mesmo uma negação, tá? E, além do mais, temos as locuções adverbiais, que são o quê? São simplesmente expressões, tá? Constituídas ou de duas ou mais palavras, tá? Exercendo uma função de advérbio. Vamos lá. O que é função de advérbio? O advérbio, tá? Ele possui uma função de quê? Como a gente acabou de dizer, modificar o sentido de um verbo, acrescentando-se sempre uma circunstância naquela frase. Pode também se referir a um adjetivo ou a outro mesmo advérbio ou até mesmo uma oração inteira, tá? Que é o que a gente vai encontrar mais vezes aqui nos nossos exemplos e também em prova. A função de caracterizar o verbo pode ser percebida como numa formação da própria palavra do advérbio, em que o prefixo indica uma proximidade, tá bom? Então, digamos assim, sendo, né, o ponto de vista funcional, os advérbios eles desempenham uma função morfológica e sintática. Vamos ver um exemplo? Um exemplo aqui embaixo. A mãe sempre foi menos paciente que a filha. Menos paciente? Porra, tá meio errado, Léo. Não é verdade? Pois é, verdade. Então você vê que nem sempre a função do advérbio ele vai estar de acordo com o gênero, tá, do sujeito. Olha quem era o sujeito. Era a mãe. A mãe é um gênero que masculino ou feminino? Feminino. Então a palavra menos ela não faz função, né? Ela não varia de acordo com o gênero e sim com o verbo. Então, o certo não é menos, é menos. Não varia. A palavra menos é um advérbio, né, de intensidade, mas ele é invariável. Ele não varia em gênero. Então, não é menos, e sim menos. Então, o correto é a mãe sempre foi menos paciente que a filha, assim como está aqui embaixo. Beleza? O advérbio também ele pode ter do ponto de vista sintático, tá bom? Como assim, Léo? O advérbio ele refere-se a um verbo, certo? A um adjetivo ou uma locução adjetiva, tá? A um advérbio ou uma locução adverbial exercendo somente a função sintática de adjunto adverbial. Exemplo: sempre trabalhou muito. Pô, a palavra é grifada, o muito, dá uma ideia de quê? Intensidade, né? Muito, grande quantidade. Então, o advérbio de intensidade muito, ele modifica o verbo trabalhar. Pô, mas como assim, Léo? Ele pode ser o quê? A frase diz que aquela pessoa trabalhou bastante, trabalhou muito. Vamos supor, você tirar o muito e botar o pouco. Você não mudou também o sentido, não alterou também o sentido, não. O modo do que o verbo ele é tratado, o trocou muito pelo pouco. Isso fez com que, com que aquela pessoa ela não trabalhou o suficiente, ela trabalhou pouco. Agora, naquele exemplo ali, botando muito, ela trabalhou muito, ela deu o melhor de si. Então você vê que teve uma intensidade diferente. Então ele modificou o verbo trabalhar, o modo dele, né, da ação dele, entende? Segundo exemplo, permaneço bastante disposto. O advérbio bastante modifica o adjetivo disposto. Ou seja, esteve muito disposto. Se você tirar o bastante e botar às vezes, então a palavra disposto, né, já não é com aquele sentido de que a pessoa trabalhou muito, né, não permaneceu muito naquele lugar. E sim, permanece por pouco tempo, ou talvez nada, entende? Então, é ali que modifica o adjetivo, tá? Exemplo, comprou um carro muito fora de moda. O advérbio muito modificou o quê? A locução adjetiva, que seria a parte fora de moda. Beleza? As crianças
Dormiram mais tarde. O advérbio mais modificou o advérbio tarde, né? Foi além do horário. Entende isso que ele quer dizer? O professor surgiu tão de repente em sala de aula. Então, o advérbio tão modificou a locução adverbial de repente. Beleza? Diariamente estudamos para a prova. O advérbio diariamente modifica a oração de estudarmos, né? A oração estudarmos na prova, entendeu? Tipos de advérbios. É aqui que são as partes mais cobradas no concursos públicos, tá? As classificações de advérbios, eles são no total de 7 advérbios: lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação, tá? E como é que você vai saber quando é um, quando é outro? Pelas palavras-chave. Aqui, por exemplo, ó, nos advérbios de lugar, toda e qualquer frase, né, onde está constituído as palavras longe, perto, aqui, ali, lá, junto, acima, abaixo, embaixo, atrás, diante, ali, etc, etc. Vocês lendo aqui, significa que é advérbio de lugar. Ah, Léo, como é que eu vou acertar? Decorando. Você vai acertar a questão decorando as palavras-chave de cada advérbio, tá bom? Exemplo: estamos perto da casa de nossos pais. Olha que está sublinhado ali, perto. É advérbio de lugar. Por quê? Ó, é a palavrinha-chave dali do advérbio de lugar. Beleza? 2, advérbio de tempo. São circunstâncias que denotam tempo. Palavrinhas-chave: hoje, ontem, amanhã, já, jamais, nunca, sempre, antes, cedo, entre outros. Gravem, pois é importante. Exemplo: você sabe que jamais viverei sem seu amor. Olha ali a palavra jamais. A palavra jamais denota o quê? Advérbio de tempo. Beleza? Por quê? Olha ali a palavrinha-chave ali. É um advérbio de tempo. Beleza? Ok. Continuando, não sei o que eu fiz aqui, só um momento. Continuando, advérbio de modo, tá? Essas palavrinhas-chave aqui, ó, bem, mal, melhor, pior, assim, debalde, depressa, devagar, é o modo de como vem caracterizado o verbo, tá bom? Exemplo, e também todos os advérbios terminados em mente, cautelosamente, cuidadosamente, infelizmente, felizmente, suavemente, é sufixo, né? A palavra mais mente, entendeu? Da parte de advérbio de modo. Exemplo: preciso agir cautelosamente. Olha aí, beleza? Advérbio de negação é quando se nega em uma frase, né? Isso é o óbvio. As palavras mais importantes, palavrinhas-chave é não, tampouco, nunca, de modo algum, de jeito nenhum, de forma alguma, entre outros. Tudo que denota negação é advérbio de negação. Exemplo, ó a palavrinha aqui, ó, grifada. Não deixe nada para depois. Beleza? Advérbio de dúvida. O nome, propriamente dito, né, já diz, né? Autoexplicativo. Talvez, quiçá, acaso, possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, entre outros. Exemplo. Talvez nos vejamos na próxima semana. Advérbio de intensidade. Muito, pouco, bastante, bem, mais, menos, demais, tanto, tão, etc. Exemplo: diga um verso bem bonito. Advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente, etc. Exemplo: certamente o Brasil será um país desenvolvido. Beleza? Locução adverbial. Locução adverbial, pessoal, ele se trata de um conjunto de duas ou mais palavras que possuem um advérbio, tá? As locuções adverbiais formam-se a partir da associação de uma preposição com um substantivo, tá bom? Ou uma preposição com um adjetivo, ou uma preposição com um advérbio, beleza? Então sempre vai vir anteposto uma preposição, seria o a, que seria o de, que seria o em, beleza? Mais o adjetivo, claro. Então, isso é uma função de locução adverbial. Exemplo: locução adverbial de lugar. Pode ser todas aquelas, né? E mais algumas, né? Por dentro, por fora, em cima, embaixo, por perto, por à direita, à esquerda. Exemplo: por favor, vire para a direita. Ó, o a craseado, ó. O a craseado é uma preposição de para
mais A, da A craseado. Seria craseado de A mais A, né? Da A com crase. Olha ali, ó. A craseado é uma. O quê? Preposição ou conjunção, pessoal? Uma preposição. E a direita, ó. Direita seria lugar, certo? Tempo. Depois de amanhã, em breve, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, hoje em dia, de madrugada. Exemplo, em breve, nossas rotinas voltarão ao normal. Olha ali o em. É o E mais N, dá em. Beleza? Em breve. Modo. Pode ser à vontade, às vezes, às claras, à toa, de mansinho, em silêncio, de cor. Então, exemplo, fique à vontade para estudar gramática. Cadê a preposição? Olha aqui, ó, o acraseado e o vontade, que é o modo que ele pode ficar. Entendeu? Locução adverbial. Adverbial. Dúvida? Quem sabe? Entre outros, né? Exemplo, quem sabe isso quer dizer amor. Beleza? O quem, né? É a nossa preposição. Afirmação. Com certeza, sem dúvida, por perto. Exemplo, com certeza. Serei aprovado no próximo concurso. Cadê a minha preposição, Léo? Aqui, ó, o com. Beleza? Negação. Negação pode ser de modo algum, de jeito nenhum, entre outros. De modo algum, tive a intenção de magoá-lo. Olha aqui o D. D mais E dá D, né? D mais em dá D. Então é preposição. Então, logo, preposição mais advérbio da locução adverbial. Beleza? Gradação dos advérbios, ou seja, quanto ao grau. O grau todos já sabem, assim como a gente aprendeu no adjetivo, no advérbio também vamos usar. Ele é dividido em dois, em analítico e sintético. No analítico, você acrescenta-se um sufixo ao advérbio, como na palavra muitíssimo. Olha ali, muito é o radical de muito. E o íssimo é o sufixo. Muito, muitíssimo, é uma ideia de superioridade. Superioridade. Então é muitíssimo, beleza? Exemplo, ela é muito educada. Então, qual é o grau superlativo da palavra muito? De Ana é muito educada. Ana é muitíssimo educada, beleza? Analítico, o advérbio modificado por outro advérbio como em longe demais, perto demais, muito longe, muito perto. Você nota bem que você não está falando longíssimo, pertíssimo, beleza? Íssimo, íssimo, sufixo íssimo é para os sintéticos. Os analíticos, ele não varia. Ele bota um advérbio com o outro. Como esse Léo? Muito bem, ó. Muito, advérbio de intensidade. Bem, advérbio de modo. Advérbio com advérbio. Muito bem. Jô Soares recebeu muito bem, beleza? Grau comparativo. O grau comparativo já é dividido em três modalidades: em superioridade, igualdade e inferioridade. O de superioridade, ele antepõe-se da palavra mais e pospõe-se da palavra que ou do que do advérbio. Vamos ver um exemplo. Acordei mais tarde que você. A palavra tarde é qual é o advérbio? Advérbio de tempo. Olha o que vem antes dele ali. A palavra mais, que nem está ali na nossa parte, a linha que a gente pode guardar no nosso mnemônico. E quem vem depois do tarde? O quê? Beleza? Acordei mais tarde que você. Antes da palavra tarde tem que vir o mais. E após a palavra tarde tem que vir o quê? Mais que. Mais pontinho, pontinho que. Então é superioridade. Tá bom? Igualdade. Ele antepõe-se da palavra tão e pospõe-se da palavra como ou quanto. Igualdade, tá bom? Exemplo, acordei tão tarde quanto você. Não está dando aquela ideia de comparação? Eu estou comparando você comigo, sendo que eu acordei tão tarde quanto você, ou seja, eu acordei muito tarde, mesma coisa que você, entende? Só que nessa função tática, sintática, quem vem antes do tarde? A palavra tão. E após a palavra tarde, quanto? Entendeu? Então, tão, pontinho, pontinho, quanto, pontinho, pontinho. Beleza? Exemplo, né? Grau de inferioridade. Antepõe-se da palavra menos, esse é o mais fácil, e pospõe-se da palavra que ou do que.
É uma coisa de superioridade. Exemplo, acordei menos tarde que você, beleza? Então, pessoal, bem tranquilo, a aula já acabou. Advérbio é tão tranquilo quanto matemática, olha ali. Tão quanto, olha aí, grau superlativo, grau comparativo de quê? Comparativo de igualdade. Grau superlativo, grau comparativo de igualdade, tão quanto. Beleza, pessoal? Tamo junto. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Vamos mantendo o nosso foco, que é o objetivo de conseguirmos a nossa aprovação no nosso curso. Beleza, pessoal? Nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais. Bons estudos.